A cobrança do imposto de renda será aplicada para um novo público neste ano e a Receita Federal já definiu o período de entrega da declaração. Vamos conversar agora com o sócio da Parkwork e diretor da Federação Contabilista do Estado de São Paulo, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos da Jovem Pan. Ótimo dia. Quero começar perguntando para que as pessoas entendam, sobre essa mudança, o que vai alterar em relação ao imposto de renda. Bom, para quem era isento de imposto de renda, ganhava até R$ 2.112, houve uma mudança agora, porque houve um aumento no salário mínimo, né? O salário mínimo ele elevou para 1.412 e quem ganha 2 salários mínimos, que era isento até então, vai passar a pagar imposto de renda, vai pagar aproximadamente R$ 170 por ano, vai dar quase R$ 14 todos os meses, né? Isso ocorre porque a tabela do imposto de renda, ela não é corrigida na mesma medida que é corrigida o salário mínimo. Então, esse ano houve um aumento do salário mínimo, na ordem aí de 4,65%, né? Onde que contemplou a inflação mais um ganho real. Contudo, a tabela de imposto de renda, ela permanece da mesma forma, né? Os seus limites permanecem da mesma forma. Então, para quem ganha 2 salários mínimos, isso aproximadamente 39 milhões de pessoas, vão começar a pagar imposto de renda agora a partir do mês de janeiro. E, Maurício, o que é que impede essa correção da tabela sobre a qual você fez referência agora? Porque não é um problema novo. Há muitos anos a gente ouve falar sobre a defasagem da tabela do imposto de renda, sobre o fato de que não é corrigido esse teto de isenção e que há necessidade de que isso seja feito, mas nunca acontece. Por quê? Qual que é a grande dificuldade que leva o governo federal, e não só o governo atual, mas governos anteriores, a não promover esse reajuste, essa atualização da tabela do imposto de renda, Maurício? Pois bem, na minha opinião, isso é um erro da tabela de imposto de renda, porque, na verdade, a tabela de imposto de renda ela deveria ter um gatilho onde houvesse uma correção automática, né, pela inflação, né? Contudo, isso não acontece e o que acontece é que cada vez mais vai ingressando contribuintes do imposto de renda na medida em que a inflação ela vai crescendo. Então, isso é uma injustiça tributária, né, onde o mais pobre acaba pagando muito mais imposto do que o mais rico. Então, isso era uma campanha do Lula de que deveria haver uma justiça tributária e não está acontecendo. Vamos verificar agora se na reforma tributária vai haver aí esse equilíbrio fiscal onde haja essa correção automática. Vilela, sua pergunta, por favor. Bom dia, Maurício. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Já estou vendo aí no fundo que você é corintiano. Falando aqui sobre o imposto de renda, muito se prometeu, pelo governo atual especialmente, que colocaria o sarrafo de isenção não nesse patamar dos 2.000 e pouco que a gente tem hoje, mas no patamar de R$ 5.000. Algo que nos parece bastante difícil de ser colocado na prática. Qual que é a sua visão? Você entende que essa promessa ficou na campanha ou é algo que realmente é factível que o Brasil consiga atingir esse patamar? Quais serão as consequências se isso de fato for colocado na prática? Muito obrigado, Vilela. Um ótimo dia. Sem dúvida nenhuma, existe, obviamente, essa necessidade de atualização dessa isenção. Era uma promessa de campanha, né? Na minha opinião, vejo que há espaço para que isso aconteça. Contudo, para que isso possa acontecer, precisa haver uma grande reforma tributária e, além da reforma tributária, uma grande reforma administrativa, né? Porque o custo do Brasil é um custo muito alto, né? A máquina do governo, e não estou falando só do governo federal, mas também o governo estadual, o governo municipal, ela custa muito caro para o contribuinte, né? E nem vou falar aqui da questão da eficiência dessa máquina, dos serviços que são prestados para o contribuinte. Mas, se houver uma grande reforma, não só tributária, mas também uma reforma administrativa, de fato, cabe, né, essa isenção para quem ganha até R$ 5.000 e seria, obviamente, ótimo para a economia, porque essas pessoas teriam muito mais poder de compra.